Central Elétrica, projeto para texto em progresso. Restrita a tênues faixas da elite urbana a nível universitário, a literatura para um povo como o brasileiro que ainda não resolveu seus problemas mais elementares é um luxo. Seria um lixo? Em comparação com o grosso da população brasileira, analfabeta, subalfabetizada ou sem hábitos de consumo de textos, é ínfimo o número de produtores e consumidores da cultura letrada. A cultura que tem o texto como centro e o livro como suporte e veículo. Livro. Esse dispendioso investimento sem retorno palpável. Quantas pessoas em números redondos participam ativa ou passivamente disso que se chama cultura letrada ou literatura? Como autores ou como leitores? 50 mil? 100 mil? Numa população de 110 milhões? Ao grosso da população, o rádio, o disco, o cinema e a TV chegaram e chegam antes que o livro, o texto escrito. Imensos contingentes da população do país saltaram diretamente do mundo rural e oral, do folclore, para a informação veiculada por meios eletrônicos. Calcula-se em 45 milhões o número de brasileiros atingidos pela TV. A cultura letrada, quando chegar a esse povo, não vai chegar num povo rural e oralmente folclórico. Vai chegar logo num público de rádio e TV. No interior do vasto mural brasileiro de analfabetismo, ignorância, alienação, massificação, que escritor algum pode alterar sozinho, o problema de textos parece ridiculamente mesquinho, comparado com as tarefas mais urgentes que o contexto exige. Surge, com pressão total, a questão da responsabilidade social do escritor, produtor de mensagens verbais, um bem coletivo. Enquanto isso, o que se passa no interior do clube fechadíssimo da cultura letrada e de seu aspecto estético, a literatura? Enquanto isso, o que se passa no interior do clube fechadíssimo da cultura letrada e de seu aspecto estético, a literatura? Distintivo de classe, requinte ao lado da miséria e da penúria, ela existe. Subproduto da sociabilidade das elites universitárias urbanas da classe dominante, ela existe. Reflexo da cultura estrangeira, ela existe. Ornamentalmente decorativa, supérflua, ela existe. Alienação ou consciência nacional, ela existe. E tende a crescer, graças a Deus e à educação, na proporção do aumento dos índices de alfabetização, escolarização e universitarização que acompanham o processo de urbanização, industrialização da sociedade brasileira, quibuts, cooperativas, associações.
A cultura letrada já tem um destino no Brasil, uma história, uma direção, um sentido. Alienada ou não, foi na literatura que surgiram os primeiros gestos de autêntica conscientização da especificidade dos problemas brasileiros. O grande marco foi Euclides. Seus sertões anti-euclidianos abriram os olhos. Trouxeram perante a consciência afrancesada da elite brasileira o outro Brasil. O Brasil que lutou nas caatingas de Canudos contra as tropas da República positivista, juridicamente Yankee branca. Ela tende a crescer. O número de alfabetizados, de leitores de jornal e revista, o mercado livreiro e editorial, o número de produtores de mensagens verbais. A palavra escrita vai ocupar um lugar, um tempo e um espaço cada vez maiores. Vai aumentar sua força histórica, atuar, influenciar comportamentos e atitudes. Textos vão gerar novos textos. De momento, porém, como falar sobre público para um povo, em sua maioria como o nosso? Duas radicalidades extremas. Perante o problema, muitas saídas. Para ilustrar os casos, entre elas, podemos escolher dois intelectuais brasileiros, digamos, Paulo Freire e Haroldo de Campos. O ABC e a poesia de vanguarda. Paulo Freire, o caso extremo do intelectual que partiu diretamente para o problema de base da alfabetização das massas do terceiro mundo, aplicando toda a sua criatividade no aperfeiçoamento de métodos e recursos didáticos para ensinar e a escrever e a ler. Haroldo de Campos, a radicalidade extrema de um radical de elite, trabalhando por uma sofisticação máxima da cultura letrada existente, colocando-a em condições de competir em pé de igualdade com a mais avançada tecnologia estrangeira. Facílimo ver a importância do trabalho de base a partir do ABC de um Paulo Freire. A outra radicalidade precisa ser mais discutida, mais debatida, mais explicada. Incompreensível para as massas é toda a literatura que se faz hoje no Brasil. Massa analfabeta, massa ouvinte, massa telespectadora.
Não é loucura radicalizar ainda mais a inovação, o experimento, a invenção? Diminuir ainda mais o já restritíssimo número de leitores? Produzindo uma obra exigente, com alto teor de novidade, que pressupõe um repertório letrado muito acima da média brasileira? Radicalizar ao nível da linguagem, no caso do Brasil, conduz a um resultado inevitável: a arte para produtores. Desde os anos 50, a vanguarda brasileira produz para influenciar outros produtores. Desde os anos 50, essa atitude da vanguarda brasileira concorre com uma atitude de tendência oposta, vulgarizadora, populista, mobralizante. Uma atitude que conduz a uma literatura acessível a um gosto médio, de exigências médias, a uma média cuja sensibilidade se satisfaz com emoções mais fáceis, veiculadas através dos gêneros e recursos convencionais. Conto, verso, metáfora, enredo, discurso linear, etc. Invoca-se o interesse das grandes massas para legitimar a mediania e a banalidade. Em nome do povo, produz-se uma literatura que subliteratura dos padrões da elite. Essa literatura não é popular no verdadeiro sentido do termo. Não é efetivamente consumida pelo povo ou muito menos produzida por ele. É apenas a média da literatura da classe dominante de gosto médio. Gosta do samba, gosta da roda. Quando invocou a imagem da central elétrica para defender a validade do experimento radical, ele pensava no caso de Klebnikov. Mayakovsky, poeta inequivocamente comprometido com as massas, defendia sua própria poesia da acusação de incompreensível para as massas. Num artigo publicado na revista Nový Lev, Lievý Front, Frente de Esquerda, com o nome de Operários e Camponeses não compreendem o que você diz, Mayakovsky escreve: precisamos da arte para uns poucos e do livro para uns poucos? Sim ou não? Sim e não ao mesmo tempo. Se um livro se destina a uns poucos e não tem outra função, ele é desnecessário. Mas, se um livro é endereçado a uns poucos, como a energia da central elétrica de Volkhovstroy se dirige a umas poucas estações transmissoras, para que essas subestações distribuam pelas lâmpadas elétricas a energia reelaborada, então sim, semelhante livro é necessário. Tais livros são endereçados a uns poucos, mas não consumidores, e sim produtores. São sementes e esqueletos da arte de massas.
Num país como o nosso, é necessário uma Itaipu poética. Uma vanguarda central elétrica que produza matrizes novos, protótipos e não apenas mais tipos. Os processos normais da vida das mensagens, divulgação, diluição, imitação, influência, explicação, etc., levarão a números maiores a alta tensão dos produtos inovadores. Itaipu Binacional.